Olá, pessoal. Essa aqui é a sala de guerra. Só que essa daqui não é a sala de guerra que eu estou fazendo ultimamente, né, nas semanas, que eu sempre estou pegando uma ferramenta, etc. Essa aqui a gente vai ter uma talk surpresa do Hugo Marques. A ideia é, ele vai fazer a talk para a gente, vai apresentar. Só que eu trouxe um convidado aqui, que vai estar junto também, vai fazer perguntas comigo, né? A gente vai fazer perguntas pro Hugo e vai interagir com ele, né? A gente vai dar nossa opinião, etc., sobre o tema que ele vai trazer aqui para a gente. Enfim, deixa eu chamar eles aqui e aí se apresento para você. Opa, olá pessoal, eu sou o Vitor Lobo, né? Sou desenvolvedor, já participei aqui de algumas talks com o Carlos. É imenso prazer que agora tá aqui com o Hugo, né? É isso aí, vamos lá. Meu nome é Hugo Marques, o pessoal me conhece muito aí das threads, né, do falido Twitter e agora no Blue Sky, sempre discutindo sobre Java, threads. E aí eu tô fazendo esse esquenta, né, essa apresentação surpresa sobre threads, que eu vou estar dando na InfoQ Boston. Então, se você tá lá em Boston, vai lá checar. Mas a comunidade me colaborou muito, né? Colaborou muito com o conteúdo, trocando experiência, ideias para essa apresentação. Então é por isso que eu queria trazer aqui, compartilhar com todo mundo, até também para ir treinando lá para Boston, né? E Hugo, e tipo, o que foi que te inspirou? Por que tu teve essa ideia, né, de falar sobre isso? Aí vai spoilers da apresentação, né? Na verdade, o que aconteceu é que eu estou desenvolvendo uma aplicação, né? Eu estou desenvolvendo uma aplicação que ela roda em batch, é um batch job. E eu me fui forçado a ter que usar threads, né? Especialmente, nem threads necessariamente, né? Mas concorrência, paralelismo, porque eu queria tirar mais performance na minha aplicação, basicamente isso. Se for rodar sequencial, não vai. E aí, até então, eu sempre soube o básico de paralelismo, sabia usar algumas APIs, etc. Mas nunca caí nas armadilhas, assim, de você ir implementando a parada e a parada ir quebrando, e aí você tá tentando resolver e quebra mais e quebra. E tipo assim, você fica naquele ciclo, né? De tentar. E cada vez que você passa por esse ciclo de tipo assim, resolvi um problema, quebrei, consertei, você vai aprendendo mais, né? Então, a ideia que me inspirou foi preparar todos os aprendizados, né, quase em sequência, assim, do início de como a aplicação começou até o final, para alguém não ter que passar pelas mesmas dores, né? É assim que se constrói conhecimento, né? Você dá, ó, passei por tudo isso aqui, tá aqui tudo que eu aprendi, e aí daqui vocês podem dar os próximos passos, né? Para eu aprender com a galera. Eu acho que é uma pergunta bastante pertinente, se a gente voltar aí na história, lá para mais ou menos da década de 90, né? Que foi apresentado à comunidade de desenvolvedores o grande desafio de escalar as aplicações que tinham quantidade de requisições absurda, né? E aí foi pensado em threads numa de entregar com mais velocidade, com mais performance, mais segurança. E eu lembro que nessa época, aí a gente pode se basear em algumas linguagens, Java, etc., tinha aquela preocupação da limitação de quanto que o sistema operacional podia entregar de threads para você. Tem a limitação do sistema operacional, né? Aham. Eu acho que até antes dessa preocupação do próprio sistema operacional, tem a preocupação de quando usar, né? Tinha o paralelismo, tinha a aplicação concorrente, assíncrona, aí o pessoal fica meio perdido. Pô, eu vou usar threads, mas o que é que eu realmente quero entregar aqui? E qual é a diferença desses métodos, quando usar e o que usar? O que é que você indicaria aí nesse histórico? Deixa eu puxar aqui, né? Que já ajuda para ir ilustrando. Cadê? Beleza, mas para te responder, Lobo, sobre a questão de, de paralelismo, né? E concorrência e etc. Basicamente, esse slide ajuda muito aqui a entender, né, a questão. Ah, Você tem a processamento sequencial, né? Que você tem a sua CPUzinha e aí você está executando uma task atrás da outra na sua CPU. Você vai ter o paralelo, que é realmente você está executando realmente as coisas ao mesmo tempo, né? Você vai ter as duas CPUs, e aí enquanto uma CPU está executando a task 1, a outra CPU está lá executando a task 2.
E você vai ter o processamento concorrente, que ele, assim, ele te dá a ideia que você está executando as coisas ao mesmo tempo, mas não necessariamente isso realmente está acontecendo ao mesmo tempo, né? É simplesmente a tua CPU trocando de contexto entre uma task e a outra tão rápido que você dá a impressão de ser ao mesmo tempo, mas não necessariamente ao mesmo tempo. E especialmente o concorrente é bem útil aí, por exemplo, eu consigo ver ele sendo bem útil aí quando tu tá fazendo, imagina I/O, né? Tu fez a task 1 que tá ali no iniciozinho, tu fez uma chamada, aí na hora que a task 1 bloqueia que fez o I/O, a CPU já pula para a task 2 e assim consecutivamente, né? Então, assim, meio que até você tentou, quando usar uma coisa, quando usar outra, né? Tipo assim, eu vejo muito, por exemplo, paralelo é muito bom quando você tá usando tasks que são CPU bound, né? Você tem que fazer duas coisas, dois cálculos matemáticos, você tem que processar, tá lendo um monte de coisa em memória e processando e transformando os dados. Você faz elas usando as duas CPUs, né? Você tá fazendo a coisa meio paralela. Já no concorrente, eu acho que cai muito para essa questão do I/O, né? Que você basicamente tá fazendo uma task, ela travou, você pula para outra, que aí também cai na questão do síncrono versus assíncrono, né? Que é você tá com a sua task no síncrono. Você tem um processo executando, o processo A, ele vem, para, faz a chamada, espera o processo B, imagina um outro serviço, banco de dados, realizar tudo que eles precisam. Quando a chamada volta, é que você continua. Então, esse tempo inteiro, você ficou bloqueado, né? E você, basicamente, o processo A ficou bloqueado. E aí, se tu tem alguma coisa inteligente, por exemplo, em vez de deixar esse bicho bloqueado, deixar a tua CPU lá travada, manda ela pular para fazer outra coisa, né? E da mesma forma, você tem o assíncrono, que aí é um pouquinho diferente, né? Você começa com o processo A, dispara, chama o processo B, o banco de dados, e aí, em vez de tu ficar com aquele negócio lá travado, bloqueado, bota ele para dormir, vai fazer alguma outra coisa, então faz o processo A continuar executando as outras tarefas que ele tinha para fazer. Depois, quando ele precisar da resposta do processo B, aí sim ele para. Mas até então você não precisa parar, né? Você só vai executando até você ter a resposta do processo B. E dessa forma sendo assíncrono, né? Não sei se eu respondi basicamente a pergunta, mas a gente vai cobrir isso na parte dos fundamentos, né? Isso deu um spoiler. E Foi uma excelente pergunta, porque eu já percebi que a apresentação está no caminho certo. exato, Boa, boa. respondeu. Eu tenho até uma segunda pergunta em cima da mesma, que eu acho que fica interessante. Que é porque Bom, aqui, quando eu falei assim, quando usar e como usar, ele entra no trade-off, no fim das contas, né? Depende, é o depende. Mas sim, aí entra a questão também, para alimentar ainda esse trade-off, é o que é que sai mais caro, né, por exemplo, para você tomar decisão. Digamos que, vou aqui uma situação hipotética, né? Você tem um ambiente lá que você tem uma limitação de recurso, mas você precisa trabalhar de uma forma que entregue mais, que não seja bloqueante, né? Não dê... E ao mesmo tempo, se você não pode forçar a máquina para ela não aguentar a pancada ou gerar um deadlock, né? Então, sim. dentro desse cenário, o que é que você recomendaria em termos do que sai mais barato, mas ao mesmo tempo ela entrega essa performance que se pede, entendeu? Eu acho que dentro desse cenário, deixa eu ver, se você não pode forçar muita máquina, vai acabar. Eu acho que hum, É desafio eu tô interessante, querendo né? evitar, eu tô querendo evitar cair no não responder depende, entendeu? Mas É, depende de quê? A primeira coisa, assim, nesse tipo de cenário, eu começo a ser puxado, eu começo a me sentir sendo puxado para o assíncrono, porque que você consegue fazer muita coisa com assíncrono, tipo assim, com People Filters, mesmo com uma poolzinha pequena de threads, você consegue dar uma vazão muito grande, entendeu? Com assíncrono. Entretanto, o assíncrono ele vai trazer alguns problemas. O primeiro problema vai ser que é complexo, né? É complexo pra cacete manter
código assíncrono, manter o flow, né, as chains, é complexo debugar, é complexo botar na sua cabeça como é que um flow assíncrono realmente funciona. E dependendo do local, o custo mais caro que a empresa vai ter é o custo de engenharia. Então, às vezes você cai pro assíncrono, você vai estar salvando tempo, tipo assim, vamos dizer, na máquina, salvando a execução na máquina, mas você vai estar gastando tempo de engenharia para fazer tudo isso. E, na verdade, o melhor seria só investir dinheiro mesmo em aumentar a máquina, entendeu? E aí, nesse ponto, eu fico pensando que se o assíncrono resolve, e dependendo da sua versão do Java, talvez as novas APIs, por exemplo, de Virtual Threads, etc., resolva sem você ter que se preocupar com isso, né? Assim, a gente vai ver quando eu começar a mostrar uns exemplos aqui que existe uma certa preocupação. Por exemplo, vamos supor que a tua máquina só executa, sei lá, a tua máquina só aguenta ter 4 tarefas em flight por vez. Então você vai ter que botar um limite ali para você só deixar ela executando 4 em flights por vez. Mas aí, tipo assim, você não precisa fazer todo o chain de execução do assíncrono para ele te proteger disso. Você só diz assim, só limita o número de virtual threads que você tem em flight e deixa elas tomarem conta. Quando uma terminar a tarefa ou morrer, a outra é criada e você não precisa se preocupar com isso, entendeu? Mas que aí, assim, vai ficar muito parecido. Você pode dizer, pô, mas tu tá dizendo que eu vou limitar o número de virtual threads, mas aí isso aí não é um fixed thread pool. Só que com a vantagem de, você não tá criando pool de threads, você não precisa pensar quantas threads você vai ter, etc. Aí você só tem um controle, que é o número de threads que a sua máquina aguenta, então você consegue mensurar, tipo assim, até para ver quantas tasks você vai executar. E 2, você ganha de graça qualquer coisa que a JVM vai evoluindo e botando de performance em Virtual Threads, você vai ganhando isso de graça, entendeu? Então, assim, pelo menos é isso que eu vejo, é isso que eu acabei também aprendendo na construção dessa aplicação em si. Ah, legal. Uma coisa que eu achei interessante na sua explicação. Eu fiquei. Você foi dando a resposta, eu fiquei pensando, será que essa palestra que ele vai dar, ele vai usar algumas linguagens como base? Aí eu sempre penso no Java, porque eu estou imerso tanto em Java, agora eu estou para TypeScript por uma questão de mudança de produto. Porque Java, se for pegar, por exemplo, Java anteriormente, até antes da versão 19 e 21, a 19 e 21 que lançou o conceito de Virtual Threads, uma coisa recente no Java, né? Mas até então, eu acho que a grande maior parte do pessoal que usa Java nas empresas ainda não viraram essa chave, né? Porque o pessoal tende a adotar de uma forma tardia, tanto que o pessoal fala que Java é Java legado, né? Java dos legados, né? É soviético. Então, aí quando eu venho para o cenário de Java, eu fico, caramba, parece que é uma coisa tão distante ainda que esteja com a implementação feita, né? Então, a pergunta que tem esse seu desafio aí de palestrar sobre o assunto e tal, vai bater muito em linguagens mais modernas ou linguagens mais legadas? Só Java. A talk é só Java. É quase um overview das ferramentas que Java te oferece para fazer concurrency, porque à medida que eu fui construindo a solução, eu fui passando por elas, né? Eu passei ali por parallel streams, aí depois fui brincar com executors, thread pool, e aí completable futures, aí comecei a mexer com async IO, né, usando completable futures e o non-blocking do gRPC. Aí depois fui dando os problemas e tal, resolvi, fiz uma solução totalmente non-blocking. E aí falei da comunidade, para a comunidade, né? Pô, acho que você até viu essa thread. Pô, consegui tal de performance com non-blocking. E aí o pessoal falou, pô, cara, mas eu acho que dá para fazer a mesma coisa com um thread pool fixo. Aí eu fiz, pô, será que dá mesmo? Deixa eu ver. Aí eu fui atrás fazer, aí fiz, aí deu certo. Aí eu pensei, pô, mas se eu fiz com thread pool fixo, peraí, eu acho que dá para fazer com Virtual Thread. E eu tinha tentado fazer com Virtual Thread na 21 e não tinha dado certo. E aí eu fui fazer, agora. E aí deu certo, né?
Então, assim, a palestra ela vai tocando em cada uma dessas formas de Java fazer concorrência. E onde eu quebrei a cara, onde eu cometi um erro e deu zinca, e aí eu vou explicar por que a zinca, né? E aí qual foi a correção, e qual é a próxima versão da app, e qual é o erro, qual é a versão. Então a gente vai nessa, a gente vai ficar iterando entre correção, correção, problema até a versão final, né? Pô, isso aí é bem legal, você ter respondido, pô, já... na verdade eu nem imaginava, eu imaginava que ia ser tipo um gol. Eu falo gol porque ano passado eu participei da GolfEcon e, cara, por incrível que pareça, quase todas as apresentações da GolfEcon foi batendo no Java. Não de malícia, foi porque eu entendi que as pessoas que estavam ali representando uma empresa geralmente tinha tido algum tipo de dor com Java. E, por coincidência, essas dores, grande maior parte, eram dores com threads, por incrível que pareça, Ah, né? sim. E aí eles tocavam muito no, não, mas o Go resolve isso de uma forma muito fácil, só usar Go Routines. Aí eu ficava pensando, enquanto eles falavam isso, eu tenho sempre aquela curiosidade de engenheiro, né? Eu falei, pô, Go Routines parece uma palavra mágica, o que é que funciona por trás disso aí, né? O que é que Aham. realmente faz isso tocar? Eu lembro que um tempo atrás eu tinha criticado o Java, porque assim, a gente tem uma certa tendência a criticar uma linguagem quando a gente não está tão deep nela, né? É um Aham. erro que a gente comete geralmente em comunidade. E aí, um tempo atrás, eu disse na comunidade que eu tinha uma impressão de que o Java tinha entrado no mercado de sistema distribuído tardiamente em relação às outras linguagens. Um equívoco meu, né? Equívoco meu porque o pessoal já respondeu de bate-pronto. Como assim entrou tardiamente? Você não viu o que aconteceu com Cassandra? Cassandra está trabalhando com sistema distribuído, acho que, se não me engano, antes de 2007, sacou? Aham. Então, na verdade, Java já estava em sistema distribuído há muito tempo no mercado, né? Sim, sim. O pessoal da minha universidade, lá da UFCG, o laboratório de sistemas distribuídos, os clusters deles, eles fazem pesquisa em sistemas distribuídos com Java, pela HP, 2004, 2005. Caramba, é tempo. Pois então, vamos começar. Desculpa primeiramente com os slides em inglês, né? Mas é porque a apresentação vai ser aqui na gringa, então vai desse jeito. Mas a apresentação se chama Java Concurrency from the Trenches, né? A Lesson Learned in the Wild, mas significa basicamente Java, concorrência do Java nas trincheiras, né? O que foi que eu aprendi dando a cara a tapa, tipo isso. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Hugo Marques. Eu tenho 20 anos de experiência mestrando D&D, mas como a gente infelizmente não está aqui para falar de RPG, né, nem de Dungeons and Dragons, dragões, essas coisas. Eu, nas horas vagas, sou engenheiro de software, com aí mais ou menos 15 anos de experiência na área. Trabalhei em uma porrada de banco, governo aí no Brasil, e aqui fora trabalhei alguns anos na AWS, no falei de Twitter, Descansa em Paz, e agora estou na Netflix. E sobre mim, assim, eu sempre fui mais focado em desenvolvimento de produto. Eu trabalhei bem em produto. Mesmo quando eu estava na Amazon, na AWS, eu não sou um engenheiro de performance nem de infraestrutura, né? Eu sou um engenheiro que constrói produto. Então, se você olhar o meu perfil, eu não vou estar sabendo os detalhes por baixo, de ficar fazendo, manuseando infra, longe de ser um SRI. Eu sou engenheiro de produto, eu gosto de dizer que eu sou 80% SWE, né, Software Engineer, que o pessoal aqui chama, e 20% Ops, que é mais a parte de métricas, monitoramento, esse tipo de coisa. E por que eu estou aqui para falar sobre Java, né? Porque mais ou menos no último ano, estive trabalhando em uma aplicação que passei por diversos problemas, usando concorrência, né? Não limitações da linguagem ou coisa desse tipo, problemas no eu aprendendo e tentando alguma coisa e quebrando porque não prestei atenção, não me liguei em alguma coisa, e porque concorrência é difícil, né? E aí eu tô aqui com essa palestra justamente para compartilhar com vocês, para que vocês não cometam o mesmo erro.
Então vamos lá. Para quem é que é essa palestra, né? Primeiro, para se você está desenvolvendo alguma aplicação que lida com concorrência, se você está nesse caso, essa palestra é para você. Segundo, para pessoas engenheiras que estão lidando com problemas de escala, especialmente quando envolve I/O. Então você vai entender por que algumas coisas quando envolvem I/O, a quantidade de problemas que pode vir relacionadas a isso. E terceiro, se você é simplesmente curioso sobre o que é concorrência, quais são os desafios, esse tipo de coisa, até vindo de outras linguagens, eu tenho certeza que vai ter vários aprendizados aqui que é útil para qualquer linguagem. E sobre o que não é essa palestra, ela não é uma palestra sobre benchmarking e também não vou estar aqui fazendo deep dive de performance, analisando o ciclo de CPU, essas coisas. Não é uma palestra sobre os detalhes internos da JVM, nem sobre tunar a JVM para ganhar o máximo de performance possível. E também não é sobre olhar em detalhe cada API de concorrência do Java, né? A ideia aqui é qual é a visão de um desenvolvedor que desenvolve produtos, né? Desenvolve software que é usado para produto e de concorrência. É basicamente o desenvolvedor que você está trabalhando num banco, está trabalhando numa startup e tipo, o que é que ele precisa saber, quais são os problemas que ele pode passar com concorrência. É isso que eu estou trazendo aqui. E aí, para começar falando sobre isso, né, eu até estava falando sobre esses tópicos ainda agora. Vamos passar um rapidinho aqui sobre os fundamentos, né, para a gente ter um mesmo entendimento, um entendimento básico sobre esse assunto. E o primeiro fundamento é a diferença entre o que é uma tarefa sequencial versus uma paralela e uma concorrente. Sequencial, o próprio nome diz, né? Você tem uma sua CPU lá e ela está executando uma task depois da outra. Primeiro executa a task 1, depois a task 2, task 3 e assim por diante. Já a paralela, você vai estar executando as tasks realmente ao mesmo tempo. Imagine, para isso acontecer, você precisa de múltiplas CPUs, por exemplo. Você vai precisar de uma CPU 1 e uma CPU 2, enquanto a CPU 1 está tocando a task 1, a CPU 2 está tocando a task 2, e antes mesmo da task 2 terminar, a CPU 1 terminou a task 1 e já começou a executar a task 3. Isso é realmente paralelo, né? E por fim, você vai ter a execução concorrente, que é basicamente você tem a impressão que as coisas estão sendo executadas ao mesmo tempo, mas elas não estão sendo executadas ao mesmo tempo, né? Na verdade, a tua CPU ela fica pulando de uma task para outra, adiantando um pouquinho o task 1, task 2, task 3, task 1, task 2, task 3, sucessivamente, e aí dá a impressão que elas todas estão caminhando ao mesmo tempo, mas na verdade está tendo essa troca aí de tasks, né? Depois, o próximo conceito que é bom a gente sacar é a diferença entre síncrono e assíncrono, que basicamente o síncrono, se você tem uma tarefa e ela chama outra e ela tem que esperar, ela vai esperar. Então, a tua processo A, no meu exemplo aqui do primeiro slide, processo A não vai fazer nada enquanto não receber a resposta do processo B, ele vai ficar esperando. Já no assíncrono, se o processo A chama o processo B, ele chama e ele continua executando. Então, imagina que você já dispara, eu quero pegar uma informação do banco de dados, chamou o banco de dados, continuou fazendo um monte de coisas, e aí, quando chegar a hora de usar a informação do banco de dados propriamente dito, aí sim é quando o processo para. Então, você executa o máximo que você pode, e aí quando precisar da informação, você tenta ver se essa informação já voltou, né? Outro conceito bem interessante aqui, a gente vai tocar muito nisso aqui no exemplo, é o que é uma tarefa que é CPU intensiva versus I/O intensiva. CPU intensiva, o próprio nome, né? Você vai estar dependendo da tua CPU, você vai estar fazendo cálculo matemático, fazendo compressão, você vai estar rodando, fazendo loop, transformação, esse tipo de coisa. Ah, Já quando é I/O, você vai estar, como visto o exemplo que a gente acabou de ver, né, sobre a questão de assíncrono, você vai estar esperando a rede, você vai estar escrevendo em arquivo, lendo informação de banco de dados, ou no nosso caso aqui, a gente vai estar fazendo chamada de RPC esperando a resposta delas. E o que é que Java dá para a gente trabalhar com todas essas questões, né? Primeiro, o Java nos oferece threads, né? Isso é bem old school, assim, do Java, o conceito base de estar executando tarefas em paralelo com threads. E, embora tudo seja usado, tudo que o Java roda seja em threads hoje em dia, mas raramente você manipula threads diretamente
hoje em dia, né? Hoje em dia, quando você vai manipular threads no Java, na maioria das vezes você vai fazer isso através de um executor service, que nada mais é, nada mais do que funciona como um pool de threads. Threads são caras de serem criadas, pelo menos até recentemente. Então, você mantém um pool de threads onde toda vez que uma task precisa ser executada, já tem uma thread lá prontinha para pegar e executar aquela task, né? Depois, você tem os completable futures, que é a versão do Java para fazer processamento assíncrono. Lembra quando eu falei que você disparava uma tarefa e não fica esperando? Você recebe de volta um completable future. E aí, quando você precisar da tarefa, você vai dizer, hey, completable future, você já tem a resposta? E aí você pega a resposta. Nada mais é para quem é do JavaScript, um promise, os promise do JavaScript, mas você sabe, Javeiro não podia chamar o negócio de promise, a gente decidiu chamar de completable future, né? Depois a gente tem Parallel Streams, que foi feito a partir do Java 8, e é um jeito bem simples de você conseguir executar operações em paralelo em cima das tuas listas, dos teus mapas. E basicamente você tem um stream de operações, em vez de executar aquelas transformações sequenciais, você vai executar elas em paralelo. E, finalmente, a bola da vez, né, é Virtual Threads, que é uma forma totalmente diferente em Java de você lidar com threads. Em vez de você estar mapeando threads de uma para uma, a thread do Java é uma thread do sistema operacional, agora não. Agora você pode ter quantas threads no Java você quiser, e essas threads elas vão ficar fazendo mounting nas threads do sistema operacional, na verdade nas threads do Java, e unmounting quando elas ficam bloqueadas. Então isso lhe dá uma forma bem diferente de programar. Na verdade, faz a gente voltar para uma forma mais simples de programar, sem ter ficado se preocupando com completable futures, com executive services, com threads, com todas essas coisas. A gente vai ver no exemplo aqui como é que isso vai ficar bem bacana. E agora, vamos falar rapidinho aqui sobre qual é o nosso problema. Qual era o problema que eu estava tentando solucionar que gerou todo esse aprendizado? Basicamente, eu tinha um scheduler, um cron job, que eu queria rodar a cada 10 minutos. Toda vez que esse job roda a cada 10 minutos, eu preciso processar 10 regiões do globo. Vamos dizer isso. E toda vez que para cada região dessas, eu tenho mais ou menos aí uns 10 mil pedidos que eu tenho que executar. Só que cada pedido vai ter mais ou menos aí 5 mil produtos que tem que ser executados. E toda vez que eu estou executando os produtos, a cada 100 eu estou fazendo uma call de gRPC. Imagina que eu estou validando se o produto, tipo assim, sei lá, tem os detalhes que estão necessários, está em estoque, qualquer que seja o problema. Você está mandando isso para outro serviço a cada 100, você está mandando em batches de 100 e validando se isso está correto ou não. Isso dá mais ou menos aí, se a minha matemática não estiver errada, dá uns 5 milhões de calls, né? Um total de 500 milhões de produtos para serem executados, e uns 5 milhões de calls a cada mais ou menos 10 minutos. Se eu não me engano, se você conseguir fazer tudo ficar igual e sendo executado de uma forma, vamos dizer assim, smooth, esqueci a palavra agora, mas você vai ter aí um processamento aí de 9.000 requests por segundo, que não é muito alto assim. O problema não é você garantir que realmente o negócio vai estar sendo, tipo assim, rodando leve, né? Assim, sempre 9.000 durante 10 minutos, sem ter nenhum spike, sem ter nenhuma queda que de repente cai para zero. E toda vez que você adiciona uma região nova, toda vez que você adiciona mais produtos ou mais ordens, o seu tráfego muda, né? Então, assim, isso por si só já adiciona mais uma complexidade ao problema. A nossa arquitetura aqui é bem simples. Você tem um job, ele executa uma porrada de regiões, cada região vai executar mais de suas 10 mil ordens, que aí vão executar de 1 a 10 mil produtos, e a cada 100 produtos a gente vai estar fazendo a chamada de RPC. Imagina que você tem que voltar tudo isso e escrever o resultado desse processamento em um arquivo. Por que não pode ser escrito por pedaço? Porque a gente não está usando esse sistema de filas? Eu acho, tipo assim,
vamos ignorar esses outros aspectos e só imagina que esse job tem que ser executado todo, e aí, dentro desse período de 10 minutos, eu tenho que processar uma versão do arquivo e dizer, ok, em 10 minutos eu processei esse arquivo, com essas 500 milhões de produtos. E qual é a primeira solução que eu tento para isso? Sequencial, claro. É a forma mais simples de eu tentar fazer com que o código rode, então vamos tentar ela primeiro, né? Então, assim, se você olhar o que eu tinha antes para agora, é bem simples, né? Eu vou estar basicamente executando para cada região, eu vou estar iterando nas ordens, vou estar chamando um serviço de order para processar meus serviços. Na próxima camada, eu tenho o meu order service, né? E aí eu vou estar quebrando e basicamente os números, iterando no número de produtos, quebrando ele em 100 e passando para um product service para ele fazer a minha validação para mim. E aí, no meu Product Service, ele basicamente tem uma camada bem fina, é só um proxyzinho para o meu gRPC, e eu vou estar fazendo a chamada, criando uma request nova e fazendo a chamada para dizer, hey, por favor, faça a validação desse batch que eu acabei de receber de orders. Então, você pode ver, é sequencial e bem direto, né? E aí, a nossa solução, ela é boa, assim, ela funciona, né? É um código super simples de fazer, ela é super fácil de entender o que está acontecendo. Você não vai quebrar, estourar sua memória fazendo aquela sequência, você não vai estar criando mais tarefas do que sua memória aguenta, porque é sequencial, né? É, é extremamente, em teoria, extremamente segura para suas dependências, porém, ela é devagar e você não vai estar usando tudo que a sua máquina tem, por exemplo. Se você imagina que você está na máquina de 4 cores, 8 cores, ou até 16, 32 cores. Você vai estar usando um core ali, rodando um loop, fazendo a sua chamada, sendo parado várias vezes, porque fez uma chamada I/O, parou de executar. E aí a consequência é que você vai ficar igual a eu e essa senhora aqui, esperando 30, 40 minutos, 50, seu processamento acabar e não acaba, né? Ah, então, vamos ver o que é que a gente pode fazer para melhorar isso, né? A primeira coisa é identificar, beleza, ok, onde é que o meu processamento ele é CPU bound? O que é que eu posso fazer para melhorar CPU bound? De uma forma simples. O primeiro instinto aqui é correr para parallel streams, porque vai dividir a tua tarefa para ser executada nas várias CPUs que você tem, e de uma forma super simples de executar, né? Só fazendo um recap aqui de parallel streams, vem aí desde o Java 8, espero que a maioria do pessoal que está usando o Java já esteja no 8. Um, e basicamente permite executar, iterar nessa lista, por exemplo, em vez de você iterar um número por vez, assim, sequencial, 1, 2, 3, 4, vai executar em paralelo. Então você nem sabe a ordem dessa execução, né? Você pode ver aqui, por exemplo, a nossa ordem de execução aqui foi 4, 2, 1, 3. Totalmente aleatória, porque você não tem garantia de ordem, dado que você está executando tudo isso em paralelo. Outra coisa interessante é que, por default, Parallel Streams vai usar um common pool do Java. Esse common pool cria um número de threads igual ao número de processadores menos 1. Isso é dado por essa chamadinha aqui, runtime.getRuntimeAvailableProcessors. Você pode customizar isso para uma execução. Eu lembro uma vez que eu precisava fazendo uma coisa simples, eu precisava rapidinho de um thread pool mais alto, então você pode criar um fork join pool e fazer um custom submit da tarefa que você vai executar. Então, esse parallel stream aqui desse exemplo vai estar executando num fork join pool de 16 threads em vez do número de processadores. Você também pode passar uma variável para a JVM para mudar o número de threads que você vai estar executando, mas eu recomendo que você não faça isso, porque se você passar essa variável para a sua JVM, você vai estar basicamente modificando o fork join pool de forma global. E o fork join pool, o common fork join pool, ele é usado por várias bibliotecas e outras coisas que você talvez não queira modificar. E se você passar essa variável, você pode acabar modificando sem querer, né? Então, se a gente voltar para o nosso exemplo, né, eu vi que no início, antes de começar o processamento que eu tinha mostrado, eu preciso ler todos os dados, e meus dados eram armazenados em memória. E eu fiz só um pseudocode aqui para vocês terem uma ideia, era basicamente algo desse tipo. Eu precisava ler os arquivos
passear eles, validar e depois transformar eles para as regiões que eu vou acabar validando. E eu pensei, bom, perfeito, vai ser justamente aí que eu vou botar um parallel stream que esse bicho aí vai voar. Mas é aqui que os nossos problemas começam, tal qual a Batalha do Abismo de Helm. Primeira coisa é que eu fui muito ambicioso. Na verdade, eu decidi que eu ia paralisar tudo. E aí, o que é que eu fiz? Eu decidi que, além do parallel stream da primeira camada, que vocês estão vendo aqui, eu decidi que eu ia aplicar parallel stream nas camadas dentro também. Então, por exemplo, se eu estou chamando aqui esse meu método toRegion, eu decidi que dentro do toRegion eu ia também fazer um outro parallel stream. Qual é o problema disso? O problema é que o Parallel Stream, como eu falei, ele usa no Common Fork Join Pool e ele tem um número de threads limitadas. E agora eu estou mandando dois tipos de tarefas diferentes para o meu pool de threads para ser executado. Então eu estou basicamente simplesmente mandando mais e mais e mais tarefas e tarefas diferentes de serem executadas o meu thread pool só fazendo com que aquele thread pool tem que ficar fazendo troca de contexto mais vezes para executar as tarefas. Então, em vez dele precisar só executar as tarefas no módulo maior, ele está executando também agora, toda vez que encontra uma regiãozinha, tem que executar também troca de contexto para executar aquela tarefa. E aí é ruim, né? Porque essas trocas de contexto e a memória que você cria para tudo isso e aloca, ela tem custo. Então, não necessariamente ficar paralelizando tudo vai fazer sua aplicação ficar mais rápido. Meu conselho para essa solução é paralelize onde importa mais. No meu caso, quando eu fui olhar, é mais interessante para mim ler o meu raw data paralelizado e aí executar o parse, o validate e o toRegion dentro da mesma thread que fez a leitura, do que ficar trocando de thread toda vez que eu estou fazendo parse, validate e região. E como o meu raw data é um número de valores muito grande, aquela lista é muito grande, então ela vai permitir que a paralelização seja efetiva. Se eu não me engano, tem um número mágico que a Oracle recomenda. Eu acredito que seja mais ou menos 10.000. Se você tem um número na ordem de 10.000, é interessante você usar Parallel Streams. O segundo problema que eu encontrei foi usando FlatMap. Em determinado momento do meu código, chegou um momento que eu também estava usando Parallel Streams, e aí eu tenho um código começo aqui. Eu fazia um .stream, aí um flat map, e dentro desse flat map eu fazia um products.parallelstream, por qualquer que seja o motivo. A minha expectativa é que esse parallel stream interno aqui, ele fosse executar em paralelo, como o próprio nome diz. Mas qual a minha surpresa quando eu vi que não estava acontecendo isso, que ele estava, na verdade, executando sequencial. Todo esse parallel stream aqui vai executar na mesma thread que o nosso user stream está executando. Por quê? Com a ajuda do pessoal, a gente viu que, na verdade, isso vem do Java. O Java tem na API que constrói o flat map, ela transforma o flat map em mesmo que você passe o parallel stream para o flat map, ele transforma aquele flat map em um sequencial. Eu não vou saber dizer exatamente por quê, quais são as consequências se ele fosse paralelo, mas isso está, inclusive, documentado numa pergunta do Stack Overflow. Então, se você tiver curiosidade de ir atrás e entender os porquês, vá. Mas só saiba que, se você passar um parallel stream para dentro de uma operação do flat map, ela vai ser executada em sequencial, ela não vai ser executada em paralelo. Qual foi a solução que, na época que eu usei para passar por isso? Foi simplesmente inverter, né? Mais uma vez, paralelize onde importa mais. Eu vi que não tinha, nesse exemplo aqui, não fazia diferença para mim se o paralelo estava acontecendo nos usuários ou nos produtos. Então, para mim, foi muito simples extrair o paralelo de dentro dos produtos e passar para cima, para os usuários. E aí sim, vai executar em paralelo. E a última coisa para eu ter cuidado quando você está usando Parallel Streams é com a questão do contexto de thread. Tenha em mente que se você
seta o contexto na thread, por exemplo, aqui eu estou setando o contexto user 123. Por exemplo, imagine que você está no servidor, o servidor recebeu uma request e você setou no thread context, você setou a identidade do usuário. Se você usar Parallel Streams, você não vai ter acesso àquele contexto. Dependendo ou pior, na verdade, você vai ter acesso àquele contexto dependendo da thread que está sendo executada. Vamos ver. Se eu rodar esse código aqui, a resposta dele vai ser mais ou menos essa aqui. Se o teu código rodar dentro do Common Pool e for o worker 1 e 4 que pegou a execução, o contexto vai ser nulo. Mas se for a main thread, que inclusive a main thread também é executada como parte do fork join pool, você pode ver que a gente obteve o contexto aqui, user 123. E por que isso é interessante? Porque se você, por exemplo, na sua empresa, vocês passam várias informações através do contexto, e aí você abre um parallel stream, vamos dizer, para fazer várias chamadas de serviço, e você espera passar aquele contexto para o próximo serviço que está sendo chamado, não vai funcionar. Então, só use Parallel Stream quando você precisar fazer uma operação que seja só ali dentro da sua máquina, uma coisa bem contida. Você não está dependendo do contexto da thread, do contexto da request, do contexto de nada. E você sabe que, tipo assim, toda vez que você executa o teu loop ali dentro do Parallel Stream, você pode estar executando em threads completamente diferentes e você não está atrelado ao contexto. E aí, beleza. Aí a gente agora vai falar um pouquinho de I/O Bound, porque, como eu mesmo falei, CPU Bound, para stream, só serve para coisas de CPU Bound. Ela tem um limite no número de... Você vai ter um limite do número de threads que você está executando lá no Parallel Stream, que baseado naquele número o número de processadores menos 1, né? E quando você está com um problema de I/O Bound, você não quer, por exemplo, só tenho 8 threads, fiz 8 chamadas de gRPC, bloqueei as 8 e agora o quê? Eu vou fazer minha aplicação ficar bloqueada por 100 milissegundos esperando a resposta? Não, né? Então você precisa ter uma resposta para como lidar com problemas que são I/O Bound. Nesse caso específico, eu fui direto usar executors, né, que são nossos pools de threads, em comunhão com Completable Filters, porque nossas APIs assíncronas, justamente para quando eu disparar uma execução, eu não ficar esperando, e aí eu continuo simplesmente executando minhas tarefas, e quando eu obter a resposta daquela execução, aí sim eu uso ela, né? E aí, se eu estou fazendo usando plain old Java, né? Você pode criar seus executors dessa forma aqui, por exemplo, eu estou criando um executor com 4 threads na primeira linha. Na segunda, eu estou criando um cached thread pool, que é um tipo de executor que ele vai criando novas threads à medida que a sua fila vai enchendo, você vai chegando novas tarefas, ele vai criando novas threads. Eu acho que ele acaba criando uma thread por tarefa, se eu não me engano, a não ser que tenha alguma thread que esteja idle, lá parada, aí sim ela é ativada de volta e não precisa criar uma nova. E você tem o single thread, que é basicamente só uma threadzinha só, é bem útil quando você está escrevendo testes. E Completable Futures a gente vai cobrir mais adiante, mas você pode usar Completable Futures com seus thread pools dessa forma aqui. Você faz um Completable Future Supply Sync ou as outras APIs do Completable Future, passa a sua task e passa o seu executor. Isso é o jeito bem tradicionalzão assim, de Java de fazer. Para quem é do Spring, você pode simplesmente criar um executor, né, como um bin, e você pode injetar ele usando o AutoWire, o Qualifier, ou até no construtor. Você injeta o seu executor. O jeito 2 de fazer isso é você basicamente usar se eu criei um executor aqui, no slide anterior, né, eu criei meu bin executor, eu não preciso fazer um supply sync ou chamar nada, né? Eu só posso dizer assim, quando executar esse método, use um async e use o executor que eu fui criado como bin. Automaticamente, toda vez que esse método for chamado, esse fetch async, ele vai estar executando dentro daquele thread pool. Isso é um jeito diferente de você não ter que ficar você pular esse passo aqui
de supply async e passar o seu executor. Você está pulando isso e deixando aquele passo do supply async para o Spring. Para isso funcionar, você tem que fazer esse enable async quando você está criando a sua aplicação. E o último jeito aí é você usar o thread pool que já vem no Spring propriamente dito. O Spring tem um padrão, você pode configurar através dentro do application.yaml, e a configuração é a mesma coisa, você faz enable async. A diferença é que quando você fizer o seu at async, você não passa o nome do executor, você deixa o Spring usar o executor padrão. Isso vai ser bem interessante quando a gente voltar para visitar Virtual Threads. E aí vamos voltar para a nossa aplicação, né? Eu tenho as minhas regiões chamando as ordens e os produtos. Como é que fica? Eu vou chamar, vamos processar as orders. Para cada ordem dessa que tu vai processando, passa ela para uma thread nova, passando o meu executor através desse supply async executor. Quando eu estiver executando as ordens, eu vou estar fazendo o split de 100, né? Que eu tenho que executar os calls 100 de cada vez. E quando eu chamar a próxima camada de produto, eu vou estar recebendo também um completable filter aqui e vou estar tratando a resposta nesse then apply async passando o meu executor. Então você pode ver que eu estou usando o meu executor tanto para as regiões quanto para as ordens quando eu estou recebendo a resposta. Isso foi o que eu achei, né, que a aplicação ia fazer. Pô, eu não estou bloqueando, estou chamando minhas aplicações, meu I/O, através usando meu executor, né? Vai dar tudo massa. Só que na verdade, isso foi o que aconteceu. A aplicação, ela nem decolou, explodiu na linha de decolagem. Por quê? Bem, a primeira coisa que aconteceu foi eu estourar a minha memória. Eu tive um estouro de memória. E o motivo que isso aconteceu é que, se vocês prestarem atenção no meu código original, eu estou usando o meu MyExecutor tanto para na hora que eu estou criando as tarefas das regiões, quanto quando eu estou processando a resposta do gRPC. Mas qual o problema de usar o executor para fazer o seu executor para fazer a mesma coisa? O problema é isso aqui. Eu estou encaminhando tarefas no meu region service para o meu executor. Essas estão sendo processadas como ordens, fazem a chamada de RPC, e quando eu tenho uma resposta, eu estou encaminhando as respostas para serem processadas pelo meu executor. Só que, imagina que o executor, essa é a tua fila interna do executor, você tem várias tarefas lá que estão para serem processadas ainda, são as suas requests, e aí você tem os quadradinhos que são as suas responses que estão lá no final. O problema é que as minhas responses elas eram muito maiores do que as minhas requests. E para o meu executor começar a chegar a processar as responses, ele primeiro tem que executar todas as requests. Ou seja, as respostas foram acumulando no final da fila, acumulando, até o momento que estourar a memória. Como é que a gente resolve isso? Uma das soluções possíveis, que foi a que eu fiz, foi separar as thread pools. Você tem uma thread pool de request e uma thread pool de response. A thread pool de request eu deixei o meu próprio MyExecutor, enquanto que a thread pool de response eu decidi usar a própria thread pool do gRPC. O gRPC já tem um thread pool, como é uma coisinha lá rápida, só para processar as responses, eu simplesmente usei a thread pool do gRPC propriamente dito, e isso funciona bem. E como é que a gente pode fazer isso, né, na prática? Bem, eu só tive que tratar as respostas do gRPC. Então, o que eu posso fazer é, para usar a thread pool do gRPC, em vez de fazer um then apply async, eu faço um then apply. Por quê? Se você usar um then apply, sem ser a versão async, você vai estar processando aquela resposta na mesma thread que executou o estágio anterior. Como o meu estágio anterior tinha sido uma chamada de RPC, então significa que essa thread aqui que vai executar isso é, na verdade, uma thread do próprio gRPC. Uma outra solução, também usando a API de Completable Features e usando o then apply async, é você usar o then apply async sem passar o executor. O que é que acontece aqui? Você vai estar executando isso em um thread pool, mas você vai estar executando isso no nosso Common Fork Join Pool, o mesmo Fork Join Pool que a gente criou, que é usado lá no Parallel Streams. E aí, esse é um dos motivos que você tem que ter muito cuidado quando você vai passar aquela variável de configurar o Common Fork Join Pool na JVM, porque você acaba afetando coisas como isso aqui, que usa o Fork Join Pool e você não sabia.
E a terceira forma é você continuar fazendo o dnapply async com o executor, mas você usa um executor diferente. No meu caso aqui, eu usei o executor, o response executor, em vez de usar o mesmo myExecutor. E aí, como é que fica a comparação, né? O dnapply, como eu falei, vai ser executado na thread do mesmo estágio, na thread que executou o estágio anterior. O apply async vai ser executado no fork join pool. E o dnapply async com executor vai ser executado no executor que você proveu. A performance do dnapply é bem melhor, porque você não está fazendo context switch, você não está colocando mais coisas para o seu thread pool, vai ficar pulando de uma tarefa para outra. Sempre pense, toda vez que a tarefa está lá e tem que ficar pulando de uma tarefa para outra, você perde um pouquinho de performance com isso. O dnapply async, tanto das duas formas, vai ser mais lento por essa causa, porque vai ter troca de contexto, você vai estar criando novas tarefas para serem executadas lá. Porém, a flexibilidade do dnapply é pior, né? Você tá afadado a executar no mesmo stage e muitas vezes você nem sabe de onde é que está vindo o completable future. Então, se você está preocupado em de onde está vindo o seu completable future, que você vai estar encadeando uma nova operação, o dnapply talvez não seja para você. Já o dnapply, a versão do dnapply async, ela é melhor porque você vai aumentando o grau de flexibilidade. Você sabe que em um você está executando no fork join pool e no outro você tem total flexibilidade porque é o seu próprio executor. A simplicidade, ela vai ao contrário, né? Executar na mesma thread é bem mais simples. Executar no fork join pool é ok. E executar com o seu próprio executor é um pouco mais complexo, dado que você tem que configurar aquele executor. E outra coisa interessante é se você está preocupado em preservar o seu contexto, o dnapply, ele pode ser que ele preserve o seu contexto ele vai preservar o contexto da thread que está vindo, né? Enquanto que o dnapply async, toda vez que você está executando, você não sabe que thread vai executar. Logo, você vai perder o contexto da thread. E aí eu corrijo aquele problema, mando todas as minhas requisições, não estou mais dando out of memory, mando as requisições para a minha dependência, né, para o meu gRPC, e essa é a cara dos engenheiros lá quando eles veem eu fazendo 30k de requests por segundo. Pô, Hugo, mas você não falou que era 8, 9? Sim, se eu conseguir fazer a minha aplicação ser smooth, né, de não estar tentando mandar tudo ao mesmo tempo o mais rápido que ela pode. E é isso que a gente vai fazer, né? Para evitar isso, a gente vai fazer a nossa aplicação ser um pouco mais lenta do que ela consegue ser, de forma a você não afogar a sua dependência, né? E aí tem algumas formas de fazer isso. Uma delas, por exemplo, é você usar um semáforo, onde você diz, ó, só pode ter 50 chamadas indo ao mesmo tempo para a aplicação. Se vier a chamada número 51, espera, agora espera abrir um slot. Assim que eu resolver uma chamada, eu libero a próxima chamada. Uma outra forma é você usar um rate limiter, que funciona de uma forma um pouco diferente do semáforo. Enquanto o semáforo ele diz só pode ter 50 chamadas agora, no momento, o rate limiter fala eu posso ter, vamos dizer, 2.000 chamadas por segundo. O rate limiter está associado a tempo, então significa que a cada segundo ele vai liberar mais 2.000 chamadas para estarem sendo feitas para você. No meu caso aqui, esse rate limiter que eu estou usando é o do Guava, e ele libera, no caso, aquele número de permits todo segundo. E aí, quando usar um, quando usar o outro, né? O semáforo ele vai controlar o número de calls que você faz concorrente, enquanto que o rate limiter ele controla a frequência de chamada. E por isso que a unidade de medida é que enquanto que o semáforo é in flight, né, tarefas sendo executadas no momento, o rate limiter é tarefas que começam por segundo. A ideia principal do semáforo, na verdade, é proteger um certo recurso. É dizer, você sabe, ó, se passar desse limite aqui, esse recurso vai explodir. Então, você protege esse recurso com o semáforo, enquanto que o rate limiter, a ideia é proteger, por exemplo, a sua dependência. Você sabe que a sua dependência só se dá bem com, sei lá, 2.000 requisições por segundo. Você coloca essa trava para ficar só 2.000 requisições por segundo. O semáforo é bem útil
quando você tem tarefas que elas rodam durante um tempo e elas podem acumular, e você não quer que elas acumulem. Enquanto que o rate limiter é se você faz imagina que sua chamada é tão rápida que você consegue fazer, como no meu caso, 30 mil dela de uma vez, mas a outra aplicação do outro lado ela não consegue responder 30 mil de uma vez. É rápido, mas eles só conseguem responder, sei lá, 2 mil por vez, entendeu? Então você vai usar o rate limiter para controlar essa questão. E aí, obviamente, se você não colocar o semáforo, você corre o risco de afogar a sua aplicação, de acabar com o seu recurso, seja CPU ou memória, enquanto que o rate limiter vai afetar a sua aplicação. A aplicação que você depende, né? Às vezes você precisa dos dois. Imagina o caso, por exemplo, onde você tem um rate limiter. Vamos supor, você está permitindo 2.000 requests por segundo, mas do outro lado lá, a request demora, sei lá, alguns 2 segundos que seja, mais que um segundo para terminar. Vamos supor. Vai acumular, né? Vai começar a acumular. Você vai ficar 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, e uma hora o serviço lá do outro lado vai estourar. Então, nesse caso, você teria que ter também um semáforo para dizer, ó, vai mandando 2.000 por segundo, mas se chegar lá, sei lá, em 5.000, tu segura, para de mandar, deixa completar para poder eu liberar, mandar mais. Então tem horas que um semáforo e um rate limiter também são usados juntos. E é o nosso caso aqui. Depois que eu coloquei o rate limiter na frente da minha aplicação, protegendo o gRPC, eu falei, ó, só pode passar agora 3.000 por segundo. Eu tive um colateral interessante. Enquanto minha tarefinha ia lá para o gRPC, comecei a acumular tarefas do meu lado, esperando elas para serem processadas. O motivo disso é que eu estava simplesmente submetendo novas tarefas, novas threads para mandar essa chamada, e elas ficavam só acumulando do meu lado porque eu submetia mais rápido do que elas eram processadas. O que é que acontece? Um erro de falta de memória novamente. Como é que a gente resolve isso? Eu apliquei um semáforo do meu lado para dizer que, a partir das regiões, eu só posso submeter 50 orders ou 50 ordens por vez. Então, vocês podem ver que eu tenho agora um rate limiter de 3.000 chamadas para o meu gRPC e 50 ordens, 50 tarefas de ordem por vez. Isso é bem simples de fazer, só usar o que eu mostrei, como aplicar um semáforo. Você aplica o semáforo com o limite que você quer, e você não pode esquecer de, quando eu submeto a minha tarefa, eu tenho que configurar o meu completable future para dizer, ó, quando complete, deu o release do semáforo. Porque se você não fizer o release, você basicamente vai travar a tua aplicação. E eu acredito, eu fiz isso algumas vezes. Então, vamos revisar aqui nossa aplicação, né? A gente tem as regiões chamando-se nosso semáforo, que está liberando 50 por vez, e aí eu tenho de 1 a 10 mil produtos por ordem, sendo quebrados em batches de 100, que aí ele permite até 3.000 por segundo. É assim que eu me senti quando eu fui explicar essa arquitetura para o meu time, com a quantidade de variáveis envolvidas e como é que eu cheguei nelas, e é assim que eu me sinto falando sobre esse problema no momento para vocês. A gente pode tentar fazer isso de uma forma mais simples, mais direta. Que tal se a gente tentasse fazer uma solução totalmente assíncrona, sem semáforo, sem rate limiter, totalmente non-blocking? A gente ia chegar numa coisa mais ou menos assim. Você tem as regiões, você está mandando processar, encaminhar para o seu serviço de order para processar, né? Do serviço de order, você está simplesmente passando para o seu gRPC e dizendo, executa aí e me retorna um completable future quando você terminar. E na camada de produto, você está simplesmente chamando o gRPC e retornando de volta o completable future para cima, né? Se a gente prestar atenção, a gente está montando uma camada, uma chain, né? Uma cadeia de comandos, onde a chamada vem lá de cima da região, desce para a order, para o produto, chega no gRPC, lá é criado um completable future, e esse completable future volta encaminhando lá para cima, para quando chega na parte da região, do when complete,
é quando eu escrevo o meu arquivo. Então você pode ver que em nenhum momento eu preciso fazer semáforo, rate limiter, nem nada do tipo. Pô, Hugo, mas se você não está fazendo nada do tipo, o que é que está segurando isso aí? Como é que tudo está morrendo, não está ficando sem CPU ou memória? Simples, porque as tarefas elas são encaminhadas para o I/O e à medida que elas voltam, é o próprio gRPC que está controlando isso para mim. O gRPC tem um limite eu acho que ele usa NET por debaixo dos panos e ele tem um limite do número de threads. Eu acho que são 2 vezes o número de CPU. Então essas threads, na verdade, elas estão basicamente servindo como a aplicação de back pressure da minha aplicação. Eu não tô precisando configurar thread pool nem nada do tipo, porque o próprio gRPC está fazendo isso por mim. Só que tem um problema, né? Quando a gente chegou aqui, a ideia tinha como fazer isso mais simples, e esse código ele não é mais simples. Eu tenho mais código aqui sobre completable filters e como lidar com eles, all off e then applies, do que código de aplicação mesmo, propriamente dito, né? E a nossa premissa é que a gente queria que fosse simples e não mais complicado. E aí que eu pensei, pô, e se eu usasse um fixed thread pool com um limite para fazer isso? Então, eu configurei um thread pool para usar na minha aplicação. Ele tem um limite. A parte mais importante aqui é a gente olhar esse reject execution handler, que vocês podem ver que é aqui que eu estou pegando uma kill e estou botando um put nela. E aí ele vai bloquear se ele estiver cheio. Por que ele vai bloquear? Porque eu estou usando uma array blocking queue do Java. Então, se eu tentar botar uma tarefa nova na minha queue e ela tá cheia, vai parar a minha aplicação. E aí como é que fica? O nosso region service volta a ser uma linha simples. O nosso order, eu posso usar aquele que eu tinha falado do async e dizer, ó, eu vou usar o meu bounded executor. Então, quando o region chamar o order, eu vou executar tantos process orders quanto o meu bounded executor permitir. Quando eu atingir meu limite, eu paro de executar e aí espero até a tarefa estar completa, ter mais um limite, ter mais uma vaga na fila para eu continuar executando. E aí, essa solução, ela é massa, só que ela ainda pode ser ainda melhor, né? Por quê? Porque recentemente o Java lançou uma belezinha chamada Virtual Threads. Ah, foi lançado ali, eu acho, como preview no 19, 20, depois oficializada no 21. E qual a ideia de Virtual Threads? A ideia é aquilo que eu tinha falado, acho que no início, que eu tenho múltiplas Virtual Threads que podem ser montadas e desmontadas em uma mesma plataforma thread do Java. Então, toda vez que uma Virtual Thread eu fizer uma chamada I/O, eu tiver aquela chamada I/O no Virtual Thread, aquela vai fazer blocking. Quando ela fizer blocking, o Java tira aquela Virtual Thread e bota uma outra Virtual Thread para executar uma outra coisa enquanto espera a chamada aquela chamada de blocking voltar. Quando ela voltar, o Java monta de novo aquela thread e a tarefa continua executando. Se você parar para pensar bem, é muito parecido com a questão dos completable filters e do modo async. Só que sem você ter que ficar lidando com toda a complexidade do async, de pensar em non-blocking, completable filters, etc. O Java vai tomar conta disso para você. Para habilitar no Spring, é muito simples, você só precisa passar uma variável no seu application YAML, Spring Threads Virtual Enable, ou você pode configurar o seu próprio executor, você pode configurar um Virtual Thread Pool. E aí, se a gente voltar para o nosso Region Service, né, basicamente a mesma coisa, ele continua chamando o nosso Order Service.ProcessOrder. E no nosso Process Order, eu estou usando o async, porque agora eu estou usando o pool default do Spring. E qual é o nosso pool default? Virtual Threads. Então, isso aqui está sendo executado em uma Virtual Threads. Eu não preciso mais configurar um pool. E aí, todas as minhas chamadas de RPC, eu também estou passando elas para um async, porque aí cada chamada daquelas que eu estou fazendo batch de 100, cada um daqueles batches de 100 vai ser também uma virtual thread. Então, virtual thread de virtual threads, né? Mas aquilo ali não funcionou. O primeiro problema que aquilo ali não funcionou, que eu esbarrei quando eu tentei fazer isso a primeira vez no Java 21, foi esse problema de pinning.
O problema de pinning acontece quando uma virtual thread ela entra no bloco synchronize. Por exemplo, esse aqui é um bom exemplo. Se uma virtual thread entrar aqui nesse bloco synchronize, ela vai ficar blocked. Por quê? Porque se ela não fica, ela vai ficar blocked porque a JVM faz o pin da virtual thread na plataforma thread. Basicamente, ela fica as duas grudadas lá. A virtual thread não vai fazer a mounted por causa do synchronized block. É mais ou menos isso aqui. Você tem a sua virtual thread, entrou no bloco synchronize, você vai ter a sua plataforma thread, também conhecida como carrier thread, e ela vai ficar blocked até a chamada voltar. Mas, pô, por que ela não faz unmount? Por quê? Porque já imaginou se você estivesse fazendo um unmount de uma virtual thread e deixasse um outra virtual thread cair ali dentro da sua carrier thread para executar, sendo que você tinha um bloco synchronized? Se eu não me engano, o problema é que o synchronized ele é bem atrelado às carrier threads. E aí você corria o risco de uma thread estar invadindo o contexto da outra e executando coisas quando não devia. Se esse problema, se você deixasse esse comportamento acontecer. E eu parei, eu esbarrei nisso. Um dos maiores problemas disso é que também acontecia de você ter várias virtual threads acontecendo, fazendo vários pinnings, e aí sua aplicação entra em deadlock. A minha aplicação entrou em deadlock quando eu tentei a primeira vez, lá no Java 21, e a Netflix tem um excelente blog sobre isso, onde eles documentam detalhe por detalhe por que isso acontece, quando acontece e quais os problemas que a Netflix estava enfrentando para lidar com pinning. A boa notícia é que a solução é atualizar para o Java 24, porque com o Java 24 esse problema foi extremamente reduzido. O pinning agora só acontece quando você faz uma chamada JNI, que é uma chamada nativa, mas para a maioria dos outros casos ele não acontece mais. Se você não pode atualizar para 24, já que ela não é uma versão LTS, você pode esperar a JDK 25 em setembro, e aí sim. E aí, com o JDK 24 na mão, eu tentei de novo. E aí estourou mais um out of memory. Por quê? Porque se a gente olhar a minha aplicação, ela está dividida dessa forma. Eu tenho uma região e para cada região eu estou criando várias tarefas de order. E para cada order eu estou criando várias tarefas de produto. Então, esses contextos aqui que eu tenho só 2, imagina centenas e centenas desses contextos sendo criados. Sim, virtual threads elas são bem mais leves do que platform threads, porém, elas também carregam todos os objetos em memória. Então, todos os objetos que eu estou carregando em memória, minhas chamadas de gRPC, as respostas do gRPC, tudo isso vai para a memória e eu, sem um limite, eu vou ficar sem memória de novo. E aí, se eu falei em limite, se eu falei em proteger recursos, o que lembra? Um semáforo, né? Então, a lição aqui é que você não pode simplesmente acreditar que eu vou remover minhas platform threads, botar virtual threads e simplesmente funciona. Não, não é assim. Voltando para o nosso semáforo, eu coloco um semáforo para controlar quantas tarefas eu estou criando, e aí minhas virtual threads voltam a funcionar. E se isso você parar para pensar bem, isso é bem próximo da solução non-blocking I/O, na verdade da solução de bounded executor que eu fiz, com a diferença que eu estou usando virtual threads em vez do executor, e que está fazendo o bounded, né, a questão de manter o limite é o meu semáforo e não o meu thread pool. A execução, a implementação do semáforo é muito parecida. Basicamente, mesma coisa, você tenta adquirir um semáforo antes de chamar o process order, que é quando a sua virtual thread é executada. E qual foi o resultado? De um lado, eu tenho do lado esquerdo, eu tenho a primeira implementação, que era usando o modo híbrido, né, entre Bounded Executor com chamada gRPC non-blocking. Você pode ver que meu job rodava ali em aproximadamente 12 minutos. E do outro lado, eu tenho a mesma solução com Virtual Threads rodando também em 12 minutos. Porém, de um lado você pode ver que eu estava tendo um pico de quase 30 mil chamadas, de vez ou outra, para a minha dependência. Enquanto que do outro lado, com Virtual Threads, eu estou chegando só a 15 mil. Eu não sei dizer exatamente por quê. Eu acredito que seja questão de como eu estou fazendo o blocking com as Virtual Threads. Provavelmente eu estou fazendo um pouco mais de contenção com elas
do que simplesmente quando eu estava usando o Bounded Executor com non-blocking I/O, non-block e não bloqueia, então você dispara tudo de uma vez, né? Mas a gente pode fazer isso ainda mais simples. Se a gente olhar nossas métricas, principalmente na versão de Virtual Threads, eu percebi um padrão. Eu percebi que eu tinha entre 60 de 40 a 60 requisições concorrentes acontecendo. E quando é que uma requisição dessas acontece? Quando eu estou fazendo a chamada de RPC, né? E aí eu pensei, ok, parece que eu tenho uma média aí de 50 tarefas em execução ao mesmo tempo. Como é que eu posso usar isso ao meu favor? Bem, eu posso remover essa camada aqui que faz o gRPC, onde eu não tenho tanto controle, já que ela vai depender do tamanho do batch de produtos. E eu posso colocar que agora eu vou executar 50 tarefas de order por vez. E eu vou continuar mantendo a mesma vazão, sendo que eu tenho um controle bem fino da quantidade de tarefas que estão sendo executadas por vez, e eu tenho um controle fino de quantas virtual threads eu tenho, então a vazão deveria continuar a mesma e o código, na verdade, vai ficar até mais simples. Então, se eu comparar as duas versões, né, a versão de Virtual Threads, onde eu tenho duas camadas de Virtual Threads, o controle é um pouco mais difícil, porque como eu tenho duas camadas, a segunda camada eu não controlo exatamente quantas Virtual Threads eu tenho, a segunda eu sei exatamente quantas são. E aí é engraçado que a ordem, os semáforos, por exemplo, enquanto que na primeira versão eu tenho um semáforo com apenas 8 tarefas, é porque eu percebi que com 8 tarefas eu conseguia mais ou menos uma vazão de 50 requisições ao mesmo tempo, uma média, enquanto que na segunda eu posso dizer que não, meu semáforo é de tamanho 50, porque com 50 eu sei que eu tenho exatamente 50 tarefas rodando ao mesmo tempo. E se eu olho a velocidade de execução, mesmo arrancando aquela camada mais interna de Virtual Threads, eu não estou paralisando naquele level, ele está executando sequencial, eu continuo atingindo 10, 11, 12 minutos de execução, a mesma execução. E você pode ver também que a quantidade de execuções que eu estou mandando para minha dependência não passa de 13 mil, não chega nem aos 15 mil, é melhor do que a primeira versão de Virtual Threads. E como esperado, eu tenho 50 execuções concorrentes aqui nesse gráfico mais à direita. E aí sim, eu digo que a gente chegou numa versão perfeita, que era a versão que eu mais queria. E o que é que a gente aprendeu nessa história toda, né? Quase que se você puder sair daqui com algumas lições aprendidas, o que é que vocês podem ter aprendido? A primeira é que você pode ver que eu passei por muitos experimentos e, na verdade, medindo, mensurando as minhas soluções, né? Cada solução daquela, eu estava observando o uso de CPU, se estava rolando out of memory, qual era a carga na minha dependência, e não é simplesmente, deployei virtual thread, deployei non-blocking I/O, e aí, beleza, está funcionando. A segunda é que você tem que proteger os seus recursos, e a partir do momento que você protege os seus recursos, você identifica qual é o seu limite e você trabalha voltando a partir daquilo, né? Se eu sei que dessa última solução, por exemplo, se eu sabia que meu limite, o interessante era 50 requisições em flight ao mesmo tempo, eu fui voltando na minha solução até eu ter 50 em flight ao mesmo tempo e não estourar o meu limite de requisições por segundo. E a terceira e mais importante é que concorrência é difícil. E é muito difícil. São vários problemas que podem acontecer, e, se possível, uma solução simples é melhor. Então, quanto mais acontecem abstrações e tornam as soluções mais simples, elas são melhores porque são melhores de debugar, melhores de rodar, melhores de entender e de discutir com você, entre você e o seu time. E é isso, espero que vocês tenham curtido até aqui. Eu deixo aqui o QR Code onde eu estou colocando. Eu ainda tenho que colocar mais referências, mas eu coloquei já algumas lá, inclusive a do blog da Netflix, e algumas coisas sobre quando usar Parallel Streams. Então, recomendo que vocês deem uma olhada. E agora eu acho que vamos para as perguntinhas. Cara, na verdade, eu tô fascinado. Eu acho que a sua apresentação tá bem completa, inclusive para levar lá para o evento. Porque eu tive, por exemplo, tipo assim, foram surgindo dúvidas
no início, só que essas do início você tirou no meio, aí surgiu no meio, você tirou no fim. Aí eu falei, caramba, tá bem completa porque você trouxe um case. Isso é bem interessante. É tipo a experiência de laboratório, entendeu? Então, por exemplo, quando você falou ali sobre ativar o recurso, porque a gente faz muito isso na JVM, né? Se a gente quer manipular algum tipo de escopo de memória, de processamento e tudo, a gente geralmente coloca por lá. E aí eu pensei, pô, mas isso aí é global, cara, isso aí vai pegar. Aí na hora você vai e corrige, não, mas tem que. Eu não recomendo que se faça assim, porque é global, aí você já vai para o escopo, que é a parada mais contextual. Eu falei, caramba, mano, tá top, isso aí tá muito legal. E ao fim, Mas, aí foi rolando, eu falei, poxa, mas quando a gente fala de performance, de processamento, de memória, de threads e tal, uma das coisas que vem em mente é o benchmark dessa parada. Aí você vai e mostra o gráfico, não fica. Eu falei, pô, eu não é, tem pergunta mais, velho. um dos desafios foi caçar esses benchmarks, porque, especialmente a do início, já faz coisa mais de ano. Então, eu não tenho mais. Eu perdi. Porque, assim, quando eu tive a ideia de fazer a palestra, aí eu fiz. E a solução estava lá, e os benchmarks que eu fiz, eles não estão documentados mais, porque foram versões que eu deixei para o Isso. tempo, né? Então, algumas, inclusive, eu tive que ir no Git, resgatando elas, deployar de novo para tentar extrair esses benchmarks, entendeu? Mas a grande questão que eu mais queria saber era como é que as virtual threads iam se comportar comparando com os outros. Eu lembro que eu até tuitei não, né? Postei no Blue Sky, tipo, pô, não tá rodando como eu queria. Eu achei que ia ser melhor. Mas aí eu descobri que eu estava fazendo errado. Eu fiz alguma coisa na implementação daquela versão que eu falei que não estava boa. E Uhum. foi isso que não estava, tipo assim, que estava fazendo com que não se comportasse tão bem, entendeu? Mas acho que o benchmark é a cereja do bolo, assim, para o pessoal comparar, porque fica curiosidade, né? Pô, tá se Isso. comportando bem ou não esse negócio? Uma coisa que eu achei interessante também é que como você foi tratando os métodos, geralmente o pessoal pergunta, para além de como usa e quando usa, e o isolamento, e a memória compartilhada, thread pools, né? E a memória dedicada, quando que cada uma dessas situações entram? E aí, uma coisa que me fascina na engenharia da computação é isso. Quando você vai codar, você não vai pensar numa bala de prata que você vai importar uma biblioteca e tudo vai funcionar daquela forma, né? É um estudo de caso de você conhecer o produto, a demanda do produto, a dor do produto, né? A deficiência dele. E aí, dentro dessa análise, que muitas vezes envolve até o arquiteto, né? Porque o arquiteto vai mexer na parte da infraestrutura, infraestrutura, vai pensar em custo, vai pensar em evitar over-engineer, etc. Entendeu? Hum. Entra até na parte da própria observability, entendeu? Você para pensar como é que a gente vai observar esse cara, né? Como é que a gente vai acompanhar que a gente está tendo um ganho aqui de fato, né? Então, assim, tratar assim por função, tratar por método, tratar com escopo mais fechado, e ao fim você falar assim, vá pelo simples, porque realmente isso aí dá uma dor de cabeça desgraçada você parar para pensar, a depender do tamanho do projeto. Isso foi um aprendizado, especialmente assim, no meu time atual, né? Eu tenho pessoas muito, muito seniors. Eu tenho pessoas com 17 anos de casa, pô. O cara de casa, ele tem 17 anos. E assim, quando eu tava apresentando essas coisas, esse cara, ele olhava para mim assim e falava, dá pra gente fazer mais simples? Parecia o meme, né? Dá pra gente fazer mais simples? É. Aí eu, pô, esse cara tem um ponto, velho. E aí eu gostei do jeito que ele cutucou a pergunta, que eu me senti meio. Porque uma daquelas versões estava rodando já em produção. Estava rodando em produção, podia deixar lá. Só que é muito oneroso de ficar explicando, ou fazendo onboarding da pessoa, explicar todos as controles que você tem. E aí, quando ele perguntou dessa forma, se estava uma forma mais simples, foi legal que eu me senti desafiado. E, tipo assim, ele explicou: ó, eu acho que o teu controle está aqui. Aí eu fiz, pô, esse cara tem um ponto. Aí eu fui atrás, e aí no outro dia eu voltei pra ele, pô, ei, consegui rodar, desse jeito vai. E aí deu certo. E aí uma coisa puxou a outra, porque a partir do momento que ele me deu aquele ponto de que dá para ser mais simples, eu construí em cima dos. Peraí, a gente tem Virtual Threads, e dá para ser mais simples com essa versão,
eu posso deixar ainda mais simples com Virtual Threads agora. E foi tipo assim, na semana que a 24 tinha sido Pré-lançada. liberada lá na empresa para uso. Ah, sim. E aí eu fiz, beleza. Então aí eu falei com os caras do time de plataforma, ó, que eu vou usar a 24 aqui. E aí a gente achou uns probleminhas, eu resolvi. E aí tá rodando até hoje com a 24. Aí uma coisa interessante que eu tô lembrando aqui que você foi falando, é que eu acho que uma das preocupações que surgem nesse caminho também é, ver o Virtual Threads, é uma novidade aqui pra gente, que a gente vai adotar e vai fazer o benchmark vai, enfim, fazer esse estudo de laboratório. Mas e os frameworks que eu já uso, entendeu? Será que não vai afetar? Aí você tocou aqui no Spring Boot, você tocou no próprio Guava, entendeu? Algumas funcionalidades do Guava já foram incorporadas. Aí foi interessante você ter levantado como é que você lida com isso e que você já está usando. Eu acho que quem vai ver a palestra vai se sentir, caramba, eu já posso fazer esse passo à frente, vai sair daquele conservadorismo com medo de que as coisas quebrem, entendeu? Sim, sim. E assim, a ideia também é assim, quebrar um pouco da ideia de, assim, Java é esse dinossauro que não evolui, né? Evolui, pô. Olha a quantidade de solução que a gente passou aí ao longo do tempo, entendeu? Com certeza. Aí Rapaz, eu gostei, viu? Eu acho que quando eu ver esse próprio vídeo aqui que você apresentou, eu vou pegar algumas coisas a mais para que eu não peguei. Quando você. É tipo um livro, né? O livro você lê a primeira vez, você pegou bastante de coisa. Você lê a segunda, você pega outras. Mas isso aí, cara, eu não sei se você pretendia apresentar isso aqui. Ficou um grande spoiler pra gente do que vai ser essa apresentação. Legal, cara. Gostei, viu? Parabéns. Legal mesmo. Eu pretendia, eu queria apresentar, só não estava achando onde era o canto certo. Aí o Carlos está sempre aperreando aí, tem as war rooms da Masters, vamos fazer como é a exclusiva, a especial do jeito do Carlos. Boa. Tem mais perguntas aqui, bora lá. Pergunta do Vitor Hugo. Eu não sei se vai aparecer, bora ver se vai aparecer aqui na tela. Tem comentário aqui. Tá aqui, está perguntando sobre o Parallel Stream, né? A documentação do Parallel Stream, né? Que ele quer entender o que é que diz esse trecho aí, né? Que basicamente, tipo, que Parallel Stream retorna o resultado como coleção e isso permite que seja retornado de forma sequencial. Enfim, o que significa? Tô tentando. Isso é de um slide? Deixa eu ver aqui. Não, acho que isso é da documentação do Parallel Stream. A pegadinha do malandro. Você pode ver que returns a possible parallel stream. Quando você chama parallel stream, você está dizendo assim: tente construir para mim um parallel stream. Mas não necessariamente há garantias que um parallel stream vai ser retornado. Porque existem algumas coleções, por exemplo, vamos dizer, você está num contexto que ordem importa, certo? Se você está no contexto que ordem importa, você não pode ter um parallel stream. Sacou? Porque você tem que garantir que você está executando a parada numa certa ordem. Então tem umas coleções, e eu lembro que um colega meu falava muito isso, do tal do... Você tem que olhar, acho que o Splitterator, eu acho. Como é que esse negócio está implementado dentro da coleção, porque dependendo da coleção, não há garantias que a chamada de dot parallel stream vai retornar o parallel stream. Ele pode acabar retornando um sequential stream para você. Tem um jeito de verificar isso. Eu acho que se você fizer uma chamada depois de dot, eu não sei se é dot is parallel ou dot parallel, depois ele te diz se você está no contexto de parallel stream ou não. Beleza. Eu não sei de cabeça agora quais coleções que não retornam parallel stream, mas eu sei que tem coleções. Beleza. Tem outra pergunta dele também aqui. Ele queria indicações de materiais, né? Que o Hugo indicasse materiais de concorrência, paralelismo. O Lobo também, se quiser recomendar, Lobo, fica à vontade aí. Eu tenho aquele material do Leandro SP, né? Só que ele estava fazendo, inclusive em várias linguagens, sobre paralelismo, concorrência.
Em Java especificamente, se eu não me engano, o Vitor Hugo ele é javeiro, então em Java especificamente eu recomendo fortemente dar uma olhada no Java Concurrency, o livro se chama Java Concurrency Real time? É isso? in Practice. Ah, tá. É a Bíblia de concorrência do Java. Ele é um pouco velho já. Ele é do Brian Gotts. Ele é a Bíblia de concorrência do Java, mas muitas das coisas que ele ensina lá ainda são aplicáveis. Essa parada, por exemplo, que eu fiz do executor, que bloqueia, eu usei array blocking kill, todos esses conceitos o cara aborda lá, velho. E assim, tudo que a gente tem hoje em dia é construído em cima dos conceitos que o cara também ele aborda nesse livro. Então, eu acho que tem que dar uma lida, nem que seja ir olhando pedaços do livro. E vai ter algumas coisas. Eu tentei, à medida que eu fui achando coisa interessante, eu tentei ir capturando naquele QR Code no final da apresentação. Tem algumas referências, eu ainda estou adicionando mais referências lá, então lá tem uma lista boa. Beleza. A outra pergunta dele era relacionada ao Java, né? Mas vocês já falaram aí. Tens algum, Vitor, para recomendar? Não, aqui, porque Java geralmente os lançamentos. Eu sou muito apegado a livro, né? E os lançamentos do Java para só os mais básicos mesmo que teve recente. Então você vai pegar os livros mais velhos. Acho que o Java para livro não está acompanhando mais essas releases mais novas, né? Do 11 para 11, 17, 21, etc. Eu acho que você vai ver isso mais em doc. Por incrível que pareça, a doc do Java é bem completa, velho. Ela aquele HTMLzão todo cru, mas ela é muito completa, entendeu? Então, acho que a própria doc do Java vai pegar. Boa. Eu acho que é isso, né? Enfim, quais são as considerações dos senhores, né? Considerações finais aí sobre a apresentação. Vamos lá, Hugo. Não, só agradecer, acho, o convite, né? Acho que foi massa e ter você e o Lobo aqui para fazer pergunta e engajar, acho que foi muito bacana. Se alguém que estiver assistindo isso aqui, por favor, me dê feedback até o dia 6 mais ou menos, de junho, para dar tempo eu ajeitar alguma coisa. Mas se alguém estiver assistindo isso aqui e achar que, pô, tal ponto não ficou claro, tal coisa tem que ser mudada, cara, só falar comigo de boaça, eu ajeito, entendeu? E também, se alguém que estiver vendo isso aqui, estiver interessado, estiver na região de Boston, me avisa, porque eu acho que consegue uns VIP para ir lá assistir, hein? Deixa eu até te perguntar, eu não sei se você tem experiência com apresentação a grande público, né? E aí, Não muitas, para ser bem honesto. o que é que você está sentindo em relação a... O que imagino que você vai apresentar em inglês, né? O que é que Primeira você está vez. sentindo sobre isso? Então, estou um pouco nervoso, né? Porque, assim, é a primeira vez, obviamente, meu inglês tem um sotaque, né? Mas eu já fiz paz com isso faz muito tempo. Ah, e eu não sei, eu acho que por causa do trampo atual, eu apresentei tanto dentro da empresa atual, que eu acho que eu fiquei um pouco mais solto em apresentar em inglês. Então, eu achei que eu ia estar mais nervoso de chegar lá para apresentar, assim, pelo menos até agora eu não tô. Essa altura do campeonato eu já estaria bem nervoso. Ah, mas eu acho que vai ser de boa, assim. Inclusive, às vezes, falar esses conceitos em inglês, para mim, é um pouco mais fácil do que em português. Em português, às vezes, eu fico caçando as palavras, porque É eu não mais estou acostumado resumido, né? a discutir esses tópicos em português, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente estava falando ali sobre o requests por segundo, e eu queria dizer que era para atenuar, né, as requests e deixá-las na mesma linha. Eu não sei a palavra ainda em português. Em inglês eu sei, é um tráfego smooth, Né? entendeu? Suavizar. Então, mas vai ser interessante, assim, a primeira vez, né, que eu tô indo apresentar numa conferência grande em inglês. Vamos ver. Ah, vai ser legal, da hora. Eu fiquei surpreso com o material, ficou da hora. Parabéns mesmo. Massa, cara. Valeu. Beleza, então é isso. Assim, eu vou fazer uma pergunta pessoal para os senhores. O que é que vocês estão fazendo ultimamente, né, na vida pessoal de vocês? O que é que vocês estão fazendo? Então, sei lá, andando de bicicleta. Vou pegar, aproveitar, vou fazer propaganda de livros. Tá. Vou pegar o livro aqui. Eu andei comprando miniaturas, como vocês podem ver.
muitas miniaturas de Witcher, dragões. É isso que eu tô fazendo. E jogando RPG pra caramba. É isso que eu faço. Então, atualmente, além do trabalho, cara, eu tô me dedicando bastante à literatura, né? Então, eu tô viciado na editora Darkside. Os livros da editora Darkside. Eu gosto muito de ficção, terror, horror, sacou? Aí eu tô aqui, ó, comprei recentemente aqui, ó, Medicina Macabra. Comprei a verdadeira história do Papai Noel, que diz que é macabro também. E outros livros. Cara, eu comprei uns 8 livros da Darkside. Darkside acho que não dá para ver, né? Isso aqui é Árvore de Ossos, né? Enfim, eu percebo que uma das maneiras de me manter ativo nos estudos técnicos é tirar um pouco do foco, sacou? Até para evitar problema psicológico relacionado, tipo um burnout, desligar um pouco. Então, é uma forma de você manter sempre, tipo, aquecer o motor antes de entrar pro serviço ou pós o serviço, entendeu? Viajar na maionese um pouquinho. Então, eu tenho apostado bastante na literatura, eu gosto bastante de cinema, assisto bastante série, gosto bastante de anime, por exemplo. Né? Tento interagir com a comunidade o máximo que dá, com o pessoal do Blue Sky, que foge muitas vezes do assunto também, entendeu? Então, eu tento divagar entre outros assuntos, porque senão, cara, a gente tende a tornar tudo muito chato, entendeu? Eu ultimamente, eu tô escrevendo um livro e Olha. eu tô... Cara, tá uma péssima época para escrever livro, péssima época, porque todo mundo fica falando de AI, eu sou hater de AI, e o meu livro não tem nada a ver com hype, e é ruim porque isso fica puxando, entra lá no LinkedIn, todo mundo falando disso, e aí eu quero, sei lá, eu quero dar minha opinião, porque eu tenho opiniões fortes, né, sobre esse tema, e sei lá, tá um... Enfim, já para mim já não é uma experiência, acho que eu nunca escrevi nada assim escrevi muitos artigos e tal, mas livro é a primeira vez que eu estou escrevendo. E assim está sendo, estou passando um período não muito legal, porque eu queria focar em coisas de engenharia, focar em coisas que fazem sentido e sei lá, enfim, tá meio complicado esses últimos meses. Organizar as ideias, né? Organizar as ideias. Para organizar, tipo, às vezes a gente vê alguma coisa, um absurdo, uma pessoa falando absurdo, fazendo propaganda de absurdo, como se fosse uma verdade, como se fosse coisas que são só propaganda que estão aparecendo aí, como se fosse, sei lá, isso é um novo paradigma. Cara, e aí dá vontade de falar, sabe? Dá vontade de escrever sobre. Só que eu não quero ser polêmico, não quero escrever nada polêmico. Então, aí tô numa fase estranha assim, de escrever meu livro, basicamente. É isso da minha parte. Então é isso. Deem tchau e até parar a gravação aí. Dá tchau pra galera aí. Tchau, pessoal. Alô, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.